Fratelli e sorelle, il Signore. Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré, estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui no lugar do sim de Maria. Aqui em Nazaré, a Virgem Santíssima disse o seu sim ao projeto e se consagrou a Deus. E quando nós nos consagramos a Deus, dizia Santo Agostinho, é como assinar uma página em branco. Deixamos Deus escrever. E Ele escreve sempre, e sempre no seu mistério de amor. Quando nós nos consagramos a Deus, muitas coisas podem acontecer, mas tudo aquilo que acontece ou vier a acontecer está dentro do seu projeto de amor. Quando nós nos consagramos a Deus na generosidade, vivemos também com Ele na cruz, nas perseguições, nas dificuldades, nas doenças, mas estamos sempre no seu projeto. E este projeto é sempre feito de amor. Este projeto é sempre salvação. E para falar deste projeto de Deus e para dar seu testemunho de vida, está aqui conosco Padre Carlos Gabriel Molina. Padre Carlos, bem-vindo ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado a vocês, a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Carlos pertence à Fraternidade Franciscana, Freis Menores, é um filho da custódia da Terra Santa. São freis que decidem se consagrar totalmente a Deus na Terra de Jesus. Eu disse que é filho da custódia da Terra Santa. Talvez seja uma primeira pergunta, uma pergunta que todos aqueles que nos acompanham querem fazer, mas como este frei da Argentina, este jovem, pois veio fazer sua formação na Terra Santa, como escolheu a missão da Terra Santa, Padre Carlos? Hai scelto la missione di Terra Santa, Padre Carlos? Antes de tudo, é uma graça poder estar na Terra Santa. Provavelmente próximo ao ano 1995, quando a Igreja havia projetado os 3 anos de preparação para o jubileu, o 3º milênio da redenção. Eu estava trabalhando numa paróquia e também estudando na universidade e decidi em vir em peregrinação para a Terra Santa por causa do jubileu do ano 2000. E, no entanto, no ano 2000 estava exatamente na Terra Santa para acolher os peregrinos. Entrei na custódia no ano de 97, 98. Fiz então a formação. A primeira etapa de formação eu fiz em Buenos Aires. Por quê? Porque a custódia de Terra Santa tem uma casa dependente da custódia de Jerusalém, sob a jurisdição e como ordinário da custódia da Terra Santa. E aquela casa funciona como guardiã, casa de formação. Existe um colégio e uma comissão da Terra Santa, que é o coordenador de toda a América Latina. E por isso eu conheci os freis coletores da Terra Santa. Os freis da minha cidade me colocaram em contato com eles, e assim eu conheci mais profundamente a custódia da Terra Santa e os franciscanos, através da custódia de Terra Santa. Foi muito curioso porque a primeira coisa que a custódia me pediu foi não pensar tanto na Terra Santa, pois isto seria realmente uma segunda etapa. A primeira etapa era os franciscanos de maneira verdadeira. E por isso também fui para a Itália no período de formação. Obrigado, se apresentou muito bem. Porém, não é por isso que trouxemos o Padre Carlos. Ele nos falará de um tema, um testemunho da sua vida muito bonito. Padre Carlos é um filho da Terra Santa, como ele nos disse. Ele se apresentou muito bem nas suas etapas de formação, porém nos falará de algo muito profundo daqui a pouco. Saudamos nossos cantores, Milena e Augusto, da comunidade Shalom, que sempre nos trazem um canto. E hoje, de maneira especial, para nos ajudar a trazer para dentro do nosso coração este testemunho, que será muito bonito.
Saudamos também Lorena, que é consagrada da comunidade Shalom, que nos trará os pedidos de oração daqueles que nos acompanham. Sim, sim, Padre. Obrigada. Estamos aqui também como família. Diante de Deus, apresentamos os pedidos de oração. Bem, hoje podemos dizer que o testemunho da Fraternidade de Nazaré, e escutaremos todos nós como Fraternidade de Nazaré, o testemunho do Padre Carlos. Padre Carlos, depois de tantos anos no Santo Sepulcro e também diretor da Casa Nova de Jerusalém, guia de peregrinos, é um frei sempre em movimento, é um frei, nós dizemos sempre, como faz para ter tanta energia? Porque o Santo Sepulcro, irmãos e irmãs que nos acompanham, não é uma coisa simples, à 1h, às 5h, é uma liturgia contínua no Santo Sepulcro. Padre Carlos, além de toda esta liturgia noturna, diretor da Casa dos Peregrinos, guia dos peregrinos e muitas outras atividades, Padre Carlos foi transferido para Nazaré como diretor da Casa Nova, porém durante os momentos, nos primeiros dias em que se preparava para cumprir sua nova missão, a obediência, foi fazer uma consulta por causa da vesícula biliar e descobriu que tinha um tumor nos rins. Como foi isso, Padre Carlos? Então, eu tenho dito que foi a divina providência, pois nunca havia pensado numa transferência. Estive por 17 anos, quase 18, sempre na Judéia, sempre em Jerusalém, na casa-mãe, com exceção de 3 anos que estive em Belém e um em Karen. O restante sempre estive na casa-mãe, na cúria do custódia. Então, quando eu fui transferido, eu disse, tudo bem, esta é a vontade de Deus. É bom que eu mude, e quando estava fechando a última caixa, pois justamente naquela manhã deveria partir, deveria ser mais ou menos meio-dia estar em Nazaré, e assim me esperavam os meus irmãos freis, eu senti uma dor muito grande no peito e nas costas também. Uma dor que se tornava mais e mais aguda e que não me permitia nem ao menos respirar. Pedi que me levassem imediatamente para o hospital de São José, um hospital francês que está em Jerusalém. Todos acreditavam que fosse um ataque do coração ou um infarto. Ao invés, não era isso. O meu coração estava bem e então disseram que deveriam fazer um exame, que seria feito no peito, e também um raio-x. Quando fizeram este exame e descobriram que havia cálculos na vesícula biliar, e cálculos muito grandes, e dizem toda a vesícula biliar está cheia. Vamos aproveitar e fazer um exame no abdômen, e movimentando-se de uma parte para outra, na parte esquerda encontraram uma massa gorda. Quando eu entendi, seja no inglês, seja em árabe, que era uma massa gorda, eu disse que era possível compreender que uma massa gorda é como um tumor. Então, rapidamente fizeram outros exames, como o ATAC ou CT scan, chamado assim, e encontraram um tumor de 6,2, e em 2 semanas aumentou para 6,8, que media então entre 14, 16, 17 centímetros, que é o tamanho de um rim. Então decidiram em Jerusalém, depois de terem feito todos os exames, decidiram fazer uma cirurgia. O que para mim foi muito evidente foi quando me perguntaram se na minha família alguém teve câncer. Eu disse sim, a minha mãe foi operada de um câncer e morreu de um tumor. E assim imediatamente começaram a realizar uma série de exames. E depois me disseram o que eu tinha. E eu fiquei realmente neste momento congelado, no sentido de que naquele momento, na minha idade, 42 anos, eu não esperava por isso.
por algo assim grande ou desse gênero. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: Senhor, o que queres de mim neste momento? Eu tive muitas provações no meu caminho religioso. E ainda mais esta prova, quando tive a oportunidade de ficar um pouco sozinho, porque não me deixaram sair do hospital, fiquei internado, porque os cálculos já haviam obsturado a bilis e por isso deveriam fazer alguns outros procedimentos. E isto eu disse ao Senhor: o que queres de mim neste momento? Aonde queres me levar? E eu pedi uma coisa: se eu devo entregar a minha vida, que seja aos poucos. Dá-me um tempo para preparar-me espiritualmente. Pois se a minha vida é aquilo que tu queres, da qual eu não tenho medo, estou surpreendido por causa da idade. Porque alguém com essa idade, que apenas passou dos 30, quer chegar aos 70. Então eu disse: aquilo que tu queres. Porém, me permita preparar-me espiritualmente. Desejo enfrentar tudo isso com uma fé cristã e dá-me tempo de pedir perdão a quem devo pedir perdão. Dá-me tempo de refazer qualquer comportamento da minha personalidade e depois pode fazer o que queres de mim. E isso foi a primeira coisa que eu disse ao Senhor. Depois me pediram para repensar se eu queria fazer a cirurgia. Se falar de uma cirurgia, mas eram 2 operações. Uma para a vesícula e uma outra para o tumor. E assim foi decidido primeiro para o tumor. Mas eu quis fazer outros procedimentos no hospital italiano de Haifa, onde os meus irmãos freis me aconselharam a fazer, me recomendaram para fazer, e fazendo aqueles procedimentos, posso dizer que o Senhor me guiou com a sua mão, pois encontrei um grupo de professores e um grupo de médicos cirurgiões que me acompanharam por um caminho que foi verdadeiramente maravilhoso. E tudo isso ocorreu muito bem. Muito bem, eu estou um pouco emocionado porque eu estive próximo ao Padre Carlos, vi a sua fé, mas sobretudo a sua oração constante, a sua confiança, pois tinha um tumor maligno e estávamos ali no hospital de Ramba Haifa. E naquela noite que estivemos lá, na frente daquela porta, esperando o resultado da operação, que foi mais de 3 horas, 3, 4 horas, 4 horas de cirurgia, nos vimos antes. Gostaria de lhe perguntar, Padre Carlos, a oração e o abandono da profissão e do sacerdócio, pois és religioso, fez profissão solene, se consagrou a Deus e com o dom de ser um padre, e diz todos os dias: isto é meu corpo, tomai e comei todos vós. Nós, sacerdotes, somos convidados todos os dias a nos consagrarmos, dar nosso corpo também, ser pão, ser alimento para os irmãos, isto é, doar-se. Como foi esta experiência de doação e abandono naquele momento, Padre Carlos? Num primeiro momento foi uma renúncia ao ego pessoal. Ou seja, você se encontra nesta estrada que deve percorrer neste momento, que é uma prova, mas que o Senhor não te abandona na prova. Segundo, eu sempre disse que quando o pão está queimando no forno, e ali se reconhece um bom padeiro ou um péssimo padeiro, se ele sabe salvar o pão. Então, diante da prova, a resposta de um sacerdote foi: você que me disse. Eu celebrei a missa na manhã antes de ir para o hospital. Eu disse: Senhor, eu a celebrei como se fosse a última, mas disse também: desejo que não seja a última. Eu celebrei com muita devoção, dei graças ao Senhor pelo dom do sacerdócio que eu não merecia, mas que o Senhor havia me dado. Não pelos meus méritos, repito,
mas pelo seu perdão por obra do Espírito Santo. Então, agradeci e pedi perdão na Eucaristia pelos meus erros, sendo sacerdote, e depois eu disse: Senhor, eu me entrego em Tuas mãos neste momento. Eu fiz também uma oração constante, também com os gestos e também com as palavras, também na lembrança, que também se tornava uma oração. E devo dizer também que me confiei à Divina Misericórdia e me confiei também na pessoa de um santo sacerdote que ainda não foi proclamado santo pela Igreja, mas no ano passado foi aberto o processo de canonização, que é o servo de Deus, Padre Vincenzo Ida, que é fundador das Irmãs Missionárias do Catecismo, com as quais eu trabalhei, seja como diretor da Casa Nova de Jerusalém e agora como diretor da Casa Nova de Nazaré. Vamos respirar um pouco, Padre Carlos, porque nós que vivemos juntos contigo também esta experiência fortíssima, mas sobretudo do abandono na vocação. Chamamos nossos cantores que vêm em nossa ajuda, que com o canto este testemunho possa chegar a tantos irmãos e irmãs que estão passando por momentos de dor. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Obrigado, Milena. Obrigado, Augusto. Lorena, os pedidos de oração daqueles que nos acompanham. Sim, Padre Bruno, hoje recebemos um pedido de oração de Rosilene Fernandes. Pede por Marcelo Mariano, Alessandra Fernandes, Cauã Fernandes e, naturalmente, também por ela. E também nos pede para rezar por todos aqueles que se encontram sem trabalho, ou pior, ainda sem saúde. Cara Rosilene, recebemos seu pedido e confie em nossa oração, na nossa simples oração aqui em Nazaré, aqui na Casa da Sagrada Família. Um segundo pedido veio de Maridélia Mendes, de Curitiba, no Brasil também. Na situação difícil do seu país, nos pede que rezemos para que possa encontrar um trabalho, e nos pede que rezemos a Sagrada Família por seu filho Daniel. Com certeza, Maridélia, já começamos a rezar pelos seus pedidos, apresentando-os como nos pediu a Sagrada Família de Nazaré. E todos vós que escutam, enviem seus pedidos de oração para o e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou pelo Facebook Em Casa com a Sagrada Família.
Obrigado, Lorena. Padre Carlos, gostaria de lhe perguntar muitas coisas, sobretudo a experiência de fraternidade. A você que seus pais já morreram, partiram para o paraíso, e o senhor tem sobrinhos, não? Porém, você nos dizia que os irmãos, que a tua família que estava ali contigo, era a fraternidade franciscana, foi muito bonito. Quando saiu o médico, depois da sua cirurgia, nos perguntou, e os familiares? E dissemos, somos nós. Que grau de parentesco? Dissemos, somos irmãos, somos religiosos. E viram que ficamos ali todo o tempo que durou a cirurgia e nos perguntavam, mas vocês ficaram aqui todo o tempo? Depois nos disseram, voltem para casa, ficaremos nós aqui, pois ele não poderá sair. Foi uma experiência de fraternidade. Gostaria de lhe perguntar outra coisa, Padre Carlos. Um conselho para as famílias que descobriram uma pessoa da família que tem câncer, pois penso que seja muito importante o acompanhamento familiar, a presença das pessoas que estão próximas, porque o doente, quando descobre, ainda que tenha pouca idade, assim como o senhor, 42 anos, um conselho para os familiares. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu pude experimentar, como se diz, passando pelo fogo realmente. Eu pude experimentar a fraternidade franciscana que se transforma a tua família, especialmente porque vocês são a minha família. Não somente pela profissão que eu escolhi, mas, de verdade, eu preciso dizer uma coisa. A primeira coisa que me disseram foi, eu gostaria de ressaltar isto, porque isso nos faz família. A primeira coisa que me disseram foi que o governo da custódia de Terra Santa gostaria de saber é que se eu queria ficar em Jerusalém e, portanto, não precisaria mais obedecer à mudança de Nazaré. Eu disse, se eu viver, bendito seja Deus, e se não, bendito seja Deus. Porém, eu gostaria de conservar a minha obediência. Tinha um perigo para a fraternidade que deveria me receber e também os superiores que deveriam me receber. Precisam de uma pessoa que deveria me substituir para o lugar que anteriormente eu havia sido transferido. A fraternidade em nenhum momento disse não. O superior, que é você, disse imediatamente, eu posso aceitá-lo, eu posso cuidar, e terá uma outra pessoa que ajudará, um vice. E assim nós cuidaremos de ti, e poderá assim permanecer até quando precisar, seja no hospital, seja na reabilitação, seja no convento. Isso me fez muito bem, porque você não deveria permanecer em uma enfermaria na custódia. E isto não é uma coisa muito agradável para alguém de 42 anos e, portanto, e por isso me senti muito em família e agradeci e agradeço ao Senhor por esse dom. É claro que a minha família de sangue quis vir da Argentina, sobrinhos, primos, etc, etc. Nós respondemos a eles para não virem. Não porque não tivessem dinheiro para vir, dinheiro havia. Mas dissemos para não virem, porque aqui eu tinha uma família, uma fraternidade que estava próxima a mim. Se por acaso as coisas piorassem, mudassem, então sim nós os chamaríamos, viriam. Isso, portanto, o nosso convento, que é também a vossa casa, não precisariam ficar em outro lugar, mas não era esse o problema, nem o dinheiro, nem lugar. Eu tenho uma família aqui. E eles compreenderam. É verdade que eles ficaram nervosos lá. Então, o que eu os aconselharia? A família de uma pessoa doente, alguém que descobre uma doença, uma enfermidade, ou ainda de um doente terminal, deve assumir o papel de sustentar. Sustentar não somente com dinheiro ou conforme a necessidade material, mas, sobretudo, sustentar o doente com a ajuda espiritual. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje a medicina avançou, deu grandes passos, aquilo que não tínhamos antes, hoje temos.
encontram solução para tantas coisas que nem imaginamos existir neste mundo da medicina. Mas existe uma coisa que a medicina jamais poderá substituir. É o amor que se dá a um doente, a ajuda espiritual, a ajuda moral e a sensibilidade de talvez não fazer muito, mas de estar presente e de fazê-lo compreender que, além de estar ali presente fisicamente, está presente no coração e na alma. Estas são as coisas fundamentais, e fazê-la compreender que está ali, ainda que não se possa dizer absolutamente nada, está ali. A presença muitas vezes é mais importante que tudo, mais do que uma palavra maldita. Obrigado, Padre Carlos. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos hoje consagrar a Santa Família de Nazaré, todas as famílias, mas especialmente aquelas que têm uma pessoa doente. Obrigado, Padre Carlos, e juntos queremos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui em nosso programa, Em Casa com a Sagrada Família de Nazaré. É a escola do Evangelho que chega até a sua vida.